Mais um convidado aqui na Jovem Pan, está conosco o diretor de responsabilidade social do estádio do Grêmio, Luiz Giacomini. Em meio à tragédia, o clube tricolor recebe doações para as vítimas das chuvas no antigo estádio olímpico. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por participar aqui da programação da Jovem Pan. Como é que vocês estão concentrando essas doações, já que a situação do antigo estádio é melhor do que a do estádio atual, infelizmente, não é, Luiz? Boa tarde, Thiago. Agradeço o espaço, a oportunidade de poder falar aqui também. Toda a ajuda que vocês estão dando para que a gente possa promover a comunidade brasileira da importância dessas doações, né? A gente está aqui no Estádio Olímpico nesse momento, até mostrando vocês ao fundo está o antigo estádio. Aqui atrás de mim a gente tem uma parte das cargas de água, tá? Do outro lado aqui a gente tem a parte que é a antiga loja do Grêmio, onde nós estamos colocando colchões, comida, roupa. Esse é um dos locais que a gente está utilizando. Como tu bem disseste, a gente está com a arena impossibilitada agora, então o nosso velho estádio está mais uma vez nos ajudando a superar um desafio, né? A gente ainda tem mais 2 pontos, que é no CT feminino do Grêmio, que é na Universidade, na UBRA, em Canoas, e no hotel do Grêmio, que fica numa região mais central aqui da cidade, que também não foi atingida pelas águas. Mas, assim, a gente agradece muito o esforço de pessoas de todo o Brasil que têm entrado em contato com a gente, estão mandando. Por exemplo, essa carga atrás de mim aqui, ela veio do Paraná. Foram 30 toneladas de água que chegaram ontem, só do Paraná. Nós tivemos mais 30 toneladas que chegaram de Santa Catarina. Então, está tendo uma força, uma ajuda bem importante de outros estados, né, de irmãos de outros lugares do Brasil. E assim que vocês recebem toda essa carga, como é que vocês fazem a distribuição? Se é o próprio Grêmio que está fazendo isso ou se há uma disponibilização para as autoridades que acabam transmitindo isso para outras partes do estado? Bom, a gente está em contato direto e frequente com a Defesa Civil, com as autoridades. Ocorre que a gente sabe como às vezes acontece, o Estado tem muitas questões para tocar, então eles até nos pedem alguma ajuda, inclusive para estocar e ajudar a distribuir. A gente sabe o tamanho que o Grêmio tem, força, representação e o alcance que nós temos. É óbvio que nós somos um clube de futebol, a gente entende que o nosso principal papel é sensibilizar a comunidade, mas a gente também reconhece que, principalmente no bairro que está a Arena hoje, a população foi muito atingida, então a gente não poderia simplesmente apenas comunicar ou solicitar doações via Pix, que a gente está fazendo, e é o principal meio que a gente está procurando. Mas a gente não quis parar por aí, porque a gente entende que é uma situação que foge completamente do padrão. Então, o Estado sozinho não consegue também tocar tudo sozinho. A sociedade civil teve que abraçar de alguma maneira, e o Grêmio também está fazendo a sua parte. Quem quiser fazer a doação, o que mais vocês estão precisando nesse momento e o que mais chega aí no Estádio Olímpico do Grêmio? Bom, a água é o principal, mas tem chegado bastante. Colchões, aqui está esfriando, tá? Eu não sei a temperatura nesse momento, mas pela manhã estava cerca de 15 graus. No meio da tarde estava por 19 graus, então tá frio aqui. Ainda mais num tempo úmido como tá. Então, roupas, agasalhos, material de higiene, bastante material de higiene para criança, para bebês recém-nascidos, fraldas, até esses materiais com pomada, para cuidar bem, né, dos nossos bebês. Além disso, material de limpeza que vai ser necessário. A gente ainda não está no ponto de retomar, que as pessoas possam voltar para suas residências, mas a gente também está recebendo porque nos abrigos está sendo necessário. A gente está tendo que abrir abrigo em vários lugares, né? Inclusive aqui no próprio Olímpico a gente precisou fazer uma limpeza porque não era um local que estava esperando ter que ser usado da maneira que está sendo usado. Então, material de limpeza também. Luiz Giacomini, agora quem faz na sequência aqui a pergunta, a professora Cássio Miranda, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Professor. Luiz, boa tarde, é um prazer falar com você. Primeiro, os parabéns pela iniciativa do Grêmio. O futebol tem um papel importante na nossa sociedade. Quando nós vemos um clube apoiando a população num momento como esse, a gente tem a certeza que não é à toa que futebol é a nossa paixão nacional. Mas a gente tem discutido nos últimos tempos, nós temos acompanhado nos últimos dias uma eventual suspensão do Campeonato Brasileiro, muito por conta do que tem acontecido em Porto Alegre. Não é propriamente a sua função, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre o que está acontecendo com a Arena do Grêmio,
com o estádio da Beira-Rio e a impossibilidade que decorre disso com a continuidade do futebol no Rio Grande do Sul e que afetaria o Campeonato Brasileiro como um todo. Claro, professor. Como o senhor disse, não é minha função no clube, né? Mas o presidente Guerra deu declarações bem recentes que a gente está totalmente de acordo com ele, que o futebol agora não é a coisa mais importante. O futebol tem que ficar para depois. A gente entende que o clube talvez seja obrigado, de alguma maneira, a ter que tomar atitudes relacionadas ao que determinar a CBF. Já se fala em uma retomada de treinamentos em razão de dar não suspensão, mas a gente tem nitidamente que é impossível hoje a gente voltar a focar em futebol. Vocês têm imagens aqui de como está a arena, o Beira-Rio da mesma forma, os centros de treinamento também estão embaixo d'água. E o importante para nós, né? Estamos com o Luiz Giacomini, diretor de responsabilidade social do Grêmio. População... Agora sim, voltou. Pode continuar, por favor, Luiz. Perdão. Não, a gente não tem como simplesmente falar sobre futebol, considerando que ao lado do Grêmio está uma das áreas mais atingidas em Porto Alegre, que é do bairro Humaitá, Vila Farrapos. Ali a comunidade inteira está desabrigada, desalojada. Até o momento a gente está realizando resgates. Então, como que o Grêmio vai conseguir pensar em futebol? Mas, como eu disse, não depende só do Grêmio, né? A gente entende que, dependendo do que for dito pela Confederação Brasileira e pela Conmebol, algumas situações a gente vai ter que tocar. Mas isso fica a trabalho do nosso presidente Guerra, do Departamento de Futebol, né? Da minha parte, como diretor de responsabilidade social, o que a gente tem feito inicialmente foi trabalhar para que a gente pudesse ter o melhor resgate possível. A gente conseguiu auxiliar em cerca de 2.000 resgates, o Grêmio relacionado a algumas equipes de resgate. A gente já arrecadou certamente mais de 100 toneladas entre materiais de limpeza, alimentos, agasalhos e água. A gente vem trabalhando para que a gente possa ajudar o Estado a distribuir isso. E é esse o foco que a gente tem agora. A gente tem informações de que seria no mínimo 10 dias para começar a baixar a água. Nesse momento está chovendo. Então, o pouco que tinha baixado nos últimos dias já voltou a subir. Então, é complicado para mim falar sobre futebol nesse momento. E eu que sou apaixonado por futebol, eu que estou no Grêmio justamente por todo o sentimento de afeto e carinho que eu tenho pelo clube, que aqui nesse estádio venho desde pequeno. Mas mesmo assim, não consigo pensar em futebol agora. Quem vê as cenas de resgates é muito difícil. Ao mesmo tempo, eu queria agradecer também. Eu tomei conhecimento faz pouco tempo do treino que o Atlético Mineiro realizou com 30 mil pessoas, sabe? É isso que a gente está esperando agora, essa mobilização para que a gente possa ajudar as vítimas aqui das enchentes, dos alagamentos. E não uma pressão para que se volte a jogar futebol. A gente entende que há compromissos comerciais, mas não é a hora. Eu vejo a imagem aqui do entorno da arena, as possibilidades para dar acesso, que já é uma outra cidade. O povo gaúcho não consegue pensar em futebol agora. A gente está numa situação muito complexa. Eu, por exemplo, já estou sem voz praticamente, porque a gente está fechando uma semana, passou de uma semana de trabalho na linha de frente para tentar fazer o máximo possível para que a gente possa estender a mão para os nossos irmãos gaúchos. Então, eu entendo e compreendo a importância da pergunta, mas eu não consigo responder que o futebol tenha alguma relevância nesse momento. Claro. Ô Luiz, você falou sobre a Arena do Grêmio, né? Para que a gente possa também ter uma noção de como é que está a situação no local agora, que a água não baixa, como você destacou. A água não baixa e a dificuldade que o clube vai ter para fazer todo o processo de limpeza, imagina os vestiários que foram atingidos, não se tem ainda a dimensão, não só do prejuízo material, mas também da situação que acabou virando, infelizmente, um símbolo dessa enchente também histórica no estado, né? Não, e não é só a Arena do Grêmio, é o aeroporto de Porto Alegre, que está completamente inviabilizado. Até o dia 30 não vai ter voo. Está se estudando utilizar o aeroporto de Canoas, a pista militar, para que se possa ter algum tipo de acesso das doações. Ontem mesmo nós destruímos uma passarela histórica de Porto Alegre para poder dar acesso a caminhões, para que pudessem trazer materiais. Não existe possibilidade da gente cogitar em Porto Alegre hoje futebol e levar o time daqui para treinar em outro local, caso venha ter que ser necessário, pelos compromissos que o Grêmio tem. Para o torcedor é complicado, a gente não consegue dividir a atenção agora. A gente está começando a compreender o tamanho da tragédia em termos de mortos, que são corpos que são encontrados.
Então, é uma situação muito complexa, gente. É muito complexo. É difícil para a gente tocar no assunto de futebol nesse momento. Claro. E sobre todo esse material que vocês vêm recebendo, você saberia dizer qual é a porcentagem que vai para Porto Alegre, qual é a porcentagem que está indo para outras cidades, apesar de todas as dificuldades de infraestrutura? A gente tem destinado, de acordo com os pedidos da Defesa Civil Estadual e Municipal, entendo que há mais pessoas mais proximamente do Grêmio em Porto Alegre, então acaba tendo, e muita gente das cidades próximas acabaram abrigadas em Porto Alegre também. Vocês têm a compreensão do que aconteceu com a Dourado do Sul, que aqui na região metropolitana 90% da cidade está abaixo d'água. Canoas, da mesma forma, é um percentual muito alto. Então, muita gente está em Porto Alegre. Então, posso te dizer que a maior parte desses recursos que a gente está conseguindo receber em termos de alimentos, de água, de agasalhos, estão vindo para Porto Alegre. Mas isso é conforme necessidade e pedido das autoridades. Né? A gente está tentando, a gente é um braço da sociedade civil organizada para enfrentar esse grande problema, essa grande tragédia que a gente está vivendo nesse momento. Ô Luiz, e para encerrar, eu queria que você só reforçasse aqui para a nossa audiência o que o estádio aí olímpico, o antigo estádio do Grêmio está recebendo, quais são os principais donativos que vocês precisam nesse momento. A gente sabe que o Rio Grande do Sul está também com baixas temperaturas e muita gente está em abrigo, depende de cobertores, de colchões. Faça um apelo aqui para quem está nos assistindo e ouvindo nesse momento, por favor. Bom, nós temos nesse momento 3 pontos de coleta no Rio Grande do Sul, né, relacionados ao Grêmio, aqui no Estádio Olímpico, das 9 da manhã às 18, no CT Feminino, em Canoas, na Ubra, também no mesmo horário, das 9 às 18, e no Hotel do Grêmio, que fica na Doutor Timóteo 577, região central da cidade, também das 9 às 18. O mais importante agora é compreender que a gente está num momento de frio, então nós precisamos de agasalhos, precisamos de cobertores. As pessoas também estão chegando no abrigo muitas vezes sem ter shampoo, sem ter desodorante, sabonete. Então esses materiais de higiene para as mulheres, absorventes, para os bebês, fraldas. Tudo que tem relação com higiene pessoal é muito bem-vindo nesse momento. Agasalhos, colchões e água não vamos deixar de receber porque ela vai ser importante por muito tempo, né? Luiz Giacomini, diretor de responsabilidade do Estádio do Grêmio. Tem muito mais obrigado. Pedido. Pois não, por favor. Mais um pedido. Claro, esqueci de falar, nós temos um Pix também. Ah, pois não, por favor. Quem puder acessar as páginas do Grêmio no Instagram, Facebook, nós temos ali o Pix do IGT, que é o Instituto Geração Tricolor, que é o braço social do Grêmio junto com o DRS. É uma instituição que tem anos já, tem mais de uma década, cuida de crianças, famílias carentes do bairro Maitá, e pela expertise que tem, a gente acabou utilizando esse Pix para receber os valores. Então, quem puder acessar na página, no perfil do Grêmio no Instagram, lá tem o Pix do Grêmio, do IGT. Nós já passamos de 300 mil reais em doações e o nosso objetivo é passar de 1 milhão, para poder continuar ajudando o nosso povo aqui. Perfeito. Agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigado. Luiz, boa sorte para vocês todos aí. Contem com a Jovem Pan para outras informações. A gente volta a se falar, claro, numa situação muito mais confortável. Um grande abraço para você. Até a próxima.